Gente, com vocês, Barbones, líder de integração da Streamholics. Seja É bem-vindo. isso. Obrigado por aceitar o convite, né, em nome da Streamholics. Eu fiz um contato com a Streamholics sem conhecer o stuff da Streamholics, né? Eu fiz um contato direto e vocês me responderam super rápido e super gentis comigo, né? E quero agradecer primeiro a presença aqui pra gente falar um pouco da comunidade. Excelente. Barbones, primeira coisa que eu quero saber em relação a Streamholics, líder de Hum, integração da Streamholics, o que é o líder de integração? Que eu fiquei muito curioso, porque o nome é realmente muito bonito. É bonito, é bonito. Primeiro, cara, obrigado Obrigado pelo convite. Agradeço aqui em meu nome, em nome da Streamholics, também em nome da comunidade. Eu fico muito feliz em saber que existe esse interesse por parte não só de você, mas de sua comunidade, das pessoas que têm ao seu redor, de saber mais sobre a gente, saber mais sobre a staff e tudo mais. Isso é muito bacana, eu fico muito feliz. Bicho, líder de comunidade, de integração, é bonito mesmo, porque foi um negócio que surgiu assim, de uma conversa nossa. Eu e o Foucault, a gente conversa muito sobre isso, de como que a gente estrutura a comunidade, como que a gente acaba estruturando ali os fazeres de cada um. E a SH tem crescido muito. A Sim, Streamholics tem crescido muito. A gente tem, felizmente, a gente tem conseguido sair da perspectiva de uma comunidade de streamers pequenos, que a gente era no passado, para caminhar para uma empresa que tem produtos, uma empresa que tem processos, uma empresa que tem, enfim, questões de uma empresa de fato. E por isso, uma das coisas que a gente acabou estruturando foi essa questão do, do que cada um faz lá dentro, né? Então a gente tem, por exemplo, o Caslo, que ele cuida da questão da comunicação, cuida muito sim. bem. A gente tem o Fukuda, que cuida da questão da tecnologia, cuida muito bem. A Pink, que cuida também muito bem da questão do Academy. E conversando com o Fukuda, eu falei assim, Fukuda, cara, o que eu vou fazer, sabe? Tipo, o que eu faço aqui dentro, afinal de contas? Na época, eu tava cuidando da questão do time, da equipe da Streamholics. Só que eu falava assim, bicho, o que é cuidar da equipe, né? Tipo, é meio aleatório. E Sim, aí a gente conversou sobre isso e falou assim, cara, eu falei, Fukuda, eu quero trabalhar exatamente na integração das pessoas dentro da comunidade. Eu quero que o streamer pequeno tenha acesso ao streamer grande, que o streamer grande tenha acesso ao streamer pequeno, mas que o streamer grande ele tenha acesso a outros streamers grandes também, que o sim. streamer pequeno também tenha acesso a outros streamers pequenos, e que a gente consiga fazer, de certa forma, com que todas essas pessoas consigam estar juntas no mesmo lugar. Então a equipe de integração, no fim das contas, é isso. Ela surgiu para isso, para Sim. fazer com que a comunidade faça sentido na cabeça dos membros. Então, basicamente é isso. Falei muito, mas é Não, mas difícil mesmo. mas como foi a ideia da Streamholics? Quando ela surgiu também é uma dúvida que eu tenho, porque Uhum, como eu entrevisto muitos streamers aqui nesse segmento, sim. eu sempre tenho estatísticas deles, né, para estudar, né? Uhum, Quando começou, sim. como foi a primeira live, como é que foi o crescimento e tal. E da Streamholics, as métricas não existem, né? Vocês que não existe um canal da Streamholics, até É, para eu obter uma métrica. Quando foi criada a Streamholics e como foi criada? Qual foi a concepção da ideia? bacana, bacana. Uma coisa que muita gente não sabe, eu não sou um dos criadores da Streamholics, a Uhum. princípio. Mas eu tava lá entre os 30 primeiros, talvez. Eu tava lá no dia que o negócio surgiu. Mas foi muito bacana, cara. Basicamente, antes, né, tinha somente aqueles grupos tipo Twitch Brasil, onde a galera só. A gente tem o meme do Toma Link, que você só entra lá e fala o link e fica naquilo, de divulgação. E a galera, tipo, chegou lá e falou assim, cara, eu quero conversar sobre live. Eu não quero mandar link, eu quero falar sobre live. Porque, sei lá, você chegava lá no grupo do Twitch Brasil e falava assim, bicho, eu quero ajuda para configurar meu microfone. A galera, pô, maneiro.
mas assiste uma live aí. Tipo, sabe? Tipo, Uhum. não funciona assim. E a Streamholics surgiu exatamente disso, de tipo, gente que tava cansada de ter que lidar com somente esse ambiente de divulgação tóxico e de fake engagement para sair para um negócio que faça sentido no âmbito de laço mesmo, de criar laço, de você ter acesso a outros streamers, fazer amizade com outros streamers. Então a Streamholics surge dessa ideia, de uma tentativa de criar um ambiente onde streamers pudessem falar sobre live stream, onde streamers pudessem compartilhar saber sobre live stream. E não somente ficar compartilhando link, não somente ficar compartilhando live à torta e à direita, entendeu? Então, o Caslu, por exemplo, que está aí com a gente no chat, ele sim, ele é um dos criadores oficiais da SH. Show. Então, cara, foi um negócio muito louco no dia, assim, porque eu tinha, sei lá, eu tinha começado a fazer live, devia ter um mês no máximo. Então, eu meio que nasci junto com a Streamholics, assim, o meu canal nasceu junto com a Streamholics. E por isso que eu acho ele tão incrível, por isso que eu adoro tanto a SH, assim, porque ela surgiu num momento que fez tanto sentido, assim, pra mim, Sim. que eu não consigo me imaginar, por exemplo, desvencilhado, sabe, a SH hoje em dia. A Streamholics foi a primeira grande iniciativa que realmente foi palpável. Que realmente teve uma substância assim, tipo, realmente isso faz diferença porque existe um trabalho por trás do que tá fazendo a diferença, né? Existe alguém programando coisas para gamificar o processo de compartilhamento de experiências, existe um front-end para as pessoas encontrarem, existe extensões para as pessoas olharem, para entenderem, se conhecerem e acho que foi a primeira coisa que eu vi na Twitch que realmente tinha uma substância assim, de assim, ó, isso realmente pode ser usado para ajudar pessoas iniciantes a terem apoio que elas precisam. Exatamente. E isso eu dou os parabéns para vocês, cara. É muito legal isso. Mas quando foi isso? Tu não falou quando foi. Tá me escondendo o jogo aí. Verdade. Falei muito, esqueci. Bicho, foi em junho? Junho ou julho de 2018, cara. Foi junho ou julho de 2018. E ela já surgiu com toda essa estrutura. Como é que foi a primeira Streamholics? O que tinha, cara, a primeira Streamholics? A primeira Streamholics tinha um grupo no Facebook, que ainda existe. Tem muita gente que não sabe, mas existe um grupo da Streamholics no Facebook. Surgiu com, sei lá, 20, 30 pessoas. Cara, e era isso. Era isso. E um grupinho no Discord pra gente poder bater papo. Era só isso. Então não tinha nada disso. Não tinha nada dessa questão tecnológica. Era tudo extremamente mais simples e tudo extremamente mais rudimentar, por assim dizer. Entendi. Acho que, porque assim como eu tava começando a fazer live na época, acho que o Caslu também tinha aprendido a fazer live recentemente, tava começando a fazer live recentemente. A Anne, que também foi uma das fundadoras, ela tava fazendo live recentemente. O Atila, então, tipo, todo mundo não tinha conhecimento de tecnologia. A galera só queria, sabe, tipo, falar de live. Então ninguém se importava muito com essas coisas. E aí, tanto que isso só apareceu, essa questão da tecnologia só apareceu mais ou menos quando já tinha acho que uns 250 membros, mais ou menos, uns 200, 250, que foi quando o Fukuda entrou para ajudar a gente na staff. E eu falo a gente porque nessa época eu tava ajudando na moderação da SH, e aí o Fukuda entrou, e o Fukuda, assim, ele sempre foi esse cara da tecnologia, ele sempre foi esse cara. Então, a primeira coisa que ele chegou foi, tipo, ó, ele tava morando na Alemanha na época e falou, bicho, vou fazer um site. Beleza. Aí ele catou e fez um site. E o site era super simples, mas era muito bacana. Era um site todo branco, assim, era basicamente uma homepage da Twitch. Sim. E a galera ficava lá, aleatória na tela. Ficava o Zembet de todos os canais parceiros ali e era isso. Como se fosse isso. E era, tipo, super simples.
O que Tá. acontece? A gente no primeiro Discord, a gente tinha dificuldade da divulgação, né? A famosa divulgação. Que por incrível que pareça, no começo da SH, a divulgação ela não era necessariamente liberada, mas a gente tinha aquela questão do bot, que ficava avisando quando a galera entrava e tudo mais. Só que depois ficou impossível, porque, sei lá, entrava mais de 6 pessoas online ao mesmo tempo, o bot morria. E aí, e foi nessa época que o Fukuda surgiu com a questão do site. Falou assim, cara, a gente quer que todo mundo. Tipo, a gente quer que as pessoas da comunidade saibam que os outros estão online pra poder lá se conhecer. Mas o bot não tá dando. Aí o Fukuda catou e falou, beleza, então, tipo, vou criar o site. E aí o Fukuda criou o site e foi aí que surgiu, começou a surgir toda essa questão da comunidade de uma perspectiva mais tecnológica, por assim dizer. Sim. E a partir disso foi caminhando, bicho. É, O Fukuda, tipo, ele tem essa alma, assim, que ele traz, esse lado dele. o Fukuda, ele então é o gênio Exatamente. tecnológico por trás do... Exatamente. Mas assim, Bicho, surgiu o site e era o site estático, ou esse site que surgiu já era um site onde as coisas já eram mais dinâmicas? não, era Ou super estático. era Era super. super estático, super estático. Depois, se você quiser, eu posso. Esses dias o Caslu mandou as prints, mas, tipo, bicho, imagina uma tela. Era um site todo branco, só com as telinhas mesmo, assim, tipo, os quadradinhos falando da live de cada um. Era só isso, não tinha mais nada. Que maneiro. Era isso. E aí, com o tempo, tipo, falou, cara, tá, agora é o site. Como que a gente, então, melhora isso? Ah, aí integra com o Discord. Aí depois aí foi crescendo. Tipo, ó, a ideia da SH como mais do que só um lugar onde a galera trocava ideia, foi mudando. Então, tipo, a gente passou a virar uma comunidade. A gente começou a se entender como comunidade. Aí, com isso, foi surgindo a questão da gamificação, e a gente falou, tá, e agora? Como é que a gente começa a classificar as pessoas dentro da comunidade? Ah, por níveis. Então a gente coloca os níveis. Como que a gente Mas classifica as pessoas dentro dos níveis? nisso você já tinha o bot consolidado. Ah, não. Aí o bot tava no. Isso foi do começo, que foi quando o Fukuda falou assim: tipo, a gente falou, vamos. Tipo, como que a gente começa a classificar essas pessoas? Aí o Fukuda falou: ó, a gente pode fazer um bot que fica no canal dessas pessoas e a gente, através do bot, a gente consegue executar. A gente consegue a coleta de dados e, né, E vai organizando as pessoas. organizando. Ah, Então, e aí foi aí que surgiu. Então, os níveis, foi aí que começou a surgir a questão das raids. Porque a gente falava assim, tá, como que a gente classifica alguém dentro da comunidade? Como que a gente classifica a atividade de uma pessoa dentro da comunidade? Uma forma que a gente viu na época era a questão das raids. sim. Tipo, ó, se as pessoas se gankam, porque na nossa cabeça é o seguinte, se eu tô te gankando, eu tô levando minha comunidade para você, eu tô conhecendo uma live nova, entendeu? Sim. E aí vai. Então, tipo, quanto mais lives você ganka, mais pessoas novas você conhece potencialmente, e vai aumentando a quantidade de laço que você tem com outros streamers. Sim. E aí foi, tipo, nisso foi caminhando, caminhando, e a gente já tá aí, onde tá hoje. E a primeira impressão que eu tive da Streamholics foi através do bot e das raids, Uhum, né? uhum. E podemos considerar que isso foi a maior parte do boom da Streamholics do último ano por aí? Bom que você fala em que sentido. É porque eu olhei. Quando eu conheci Streamholics, foi através do bot de raids, né? Foi o que Uhum, mais chamou a atenção. E não só as raids, mas o jeito que as raids aparecem na sim. tela, e o bot e o overlay, né? Uhum, sim, sim. E aí a impressão que ficou pra mim é que talvez a comunidade tenha crescido depois que surgiu esse overlay com o bot, ou não, ela já estava crescendo gradualmente. Cara, eu não acho que foi por isso. Eu não acho que foi a questão do bot, mas talvez como a gente conseguiu utilizar disso para Uhum, dentro da comunidade. Eu sim. acho que não foi só a ferramenta em si, mas como a gente conseguiu aplicar a ferramenta e fazer com que ela fizesse sentido para as pessoas, Aham, que isso funcionou, entendeu? Porque, por exemplo, eu lembro que essa questão do overlay, na época, quando a gente pensou nisso, é porque existia um plugin de shoutout pelo chatbot. E eu lembro que quem me mostrou isso foi o Xalalaca na época, e tipo, o Fukuda viu e falou, cara, maneiro isso.
Então, tipo, na época a galera já se raidava, já tinha contrato, Sim. já tinha isso tudo. Mas, tipo, a gente falou assim, mano, tipo, legal isso, vamos trazer, vamos trazer. Tanto que a overlay, durante muito tempo, ela nem era obrigatória. A Sim. galera só começou a usar porque acha legal. Não, é E a gente exatamente. Se usa overlay porque ela é bonita demais, sacou? Não, sem brincadeira. É uma das overlays de raid mais bonitas que tem. Porque dá o shoutout automático pra pessoa que deu Uhum, raid. sim, E tem as funções ainda em cima disso, né? E junta comandos no chat com coisas acontecendo no overlay. Que eu sim, acho sim. genial, cara. Eu sinceramente. É por isso que eu fiz a pergunta. Porque foi o que me chamou mais atenção. Eu falei, nossa, isso é muito fantástico. Porque é muito bonito. Uhum, Sabe? O jeito que aparece o logotipo da pessoa, o logo, o nomezinho dela girando. É tudo tão legal. sim, sem E aí dúvida. as pessoas, pelo menos na minha live, eu uso sem parar. Chega um streamer que eu gosto no meu chat, Uhum, automaticamente o shoutout rola, entendeu? sim. E é muito bonitinho, sacou? E sempre tem um espaço no overlay de muita gente. Por isso que eu achei que que pudesse ter sido alguma coisa que quando rolou aumentou. Vocês têm o controle populacional da Streamholics? Cara, a gente tinha uma ideia geral sobre, mas isso melhorou agora com a ferramenta do próprio Discord, porque assim, a gente ainda é muito dependente do Discord, né? Sim. Nesse sentido. Que as pessoas acabam que entram e vêm direto pro nosso Discord. Então, até que a gente consiga descolar a plataforma do Discord, a gente fica dependente deles. Mas o Discord, inclusive, fica de dica isso. Então, um negócio muito legal, uma transação muito legal, que agora nós podemos fazer com que o nosso Discord seja um Discord de comunidade. E aí sim a gente É consegue ter verdade. acesso a essas informações. Então a gente. Hoje sim, a gente consegue ter acesso à nossa população da Streamholics, quantas pessoas entram por dia, quantas pessoas entram por semana, quantas pessoas saem por semana. Com essa ferramenta nova do Discord a gente sabe. E Sim. assim, bicho, tá sem precedentes a quantidade de gente que entra. Porque a gente fala muito sobre isso, que tipo, a gente fica se perguntando, tipo, bicho, a gente já acessou quantos por cento das parcelas de streamers brasileiros a gente já tem? É uma pergunta que eu, pelo menos, faço muito. Eu Sim. falo muito isso com o Fukuda. Eu falo assim, tipo, cara, até onde a gente vai crescer? Porque a gente vai ter um limite. Chega uma hora que a gente vai ter alcançado todos que já estão ali no mercado e que tem que esperar chegar mais novos. E, bicho, parece que a gente tá longe ainda desse limite. Eu achava que a gente tava perto. Quando a gente fala assim, pô, 20 mil, você fala assim, não, você já deve estar aí com uma quantidade grande. E é assim, é papo de entrar por dia no Discord, sei lá, 100, 200 pessoas. Nossa. Então, de entrar em um mês, assim, 4 mil pessoas. Nossa senhora. Então, É muita gente, é cara. muita gente. Não, é só você imaginar que em outubro do ano passado, na BGS, a gente tinha 3.500 membros. Uhum. Então, em um ano aí, praticamente, a gente, né, saiu de 3.500 para 22, quase 23. Caramba. Então, tipo, o crescimento a gente tem conseguido acompanhar essa questão do crescimento. A gente ainda não sabe, assim, é um sonho pessoal da gente descobrir qual que é o topo, qual que é o pico, mas a gente ainda não sabe. Assim. Dá pra ter uma noção de quantos canais em português existem Uhum. na Twitch, mas não dá pra ter uma noção dos canais em português Brasil, porque não existe É, a língua português Brasil na Twitch. Então, exato. saber quem é de Portugal, e outros países de língua portuguesa e separar isso do público brasileiro Uhum. é um número muito difícil de saber quantos Sim. brasileiros existem na Twitch, né? Porque vocês Inclusive, poderiam fica fazer aí a uma recomendação. comparação, né? A gente tem pensado nisso, porque tem muita gente que não sabe e acha que a Streamholics é só para brasileiro. Não é. A Streamholics, a gente brinca que ela é a maior comunidade de streamers de língua portuguesa. Porque a gente tem, assim, uma quantidade até bacana de streamers portugueses que falam assim, Ah, que legal, igual você cara. comentou da Muito. questão do ver o nosso shoutout em alguma live e tal, e fala assim, bicho, gostei.
Tipo, eu quero fazer parte disso. Sim, Embora a gente tenha um pouco da dificuldade da barreira linguística, e ela existe, por mais que falemos português, uhum, é muito difícil, sabe? sim, Mas a gente tem uma galerinha assim, real mesmo, que é de Portugal. sim. Então, futuramente, eu acho que a gente vai até acabar tendo que fazer uma separação entre aspas para tentar localizar melhor essa galera, até para, de novo, integrar eles melhor na comunidade, né? Porque eu sinto Sim. que a gente peca um pouco nesse caso com os portugueses, porque eles não conseguem se encontrar, né? Para conversar com a gente e tudo mais. O, e o que a Streamholics está aprontando pra frente? Vão vir Hum, ferramentas novas? bom. Bom. O Caso, eu acho que o Caslu deve estar que nem eu. Quando fala um negócio desse, o Caslu já começa até a ter suadeira. Bicho, eu não posso dar muito spoiler sobre isso. Ok. Mas. Sei de nada, ele Sim. disse no chat ali. Mas assim, a gente está trabalhando numa coisa muito, muito, muito bacana. Para que eu acho que vai. Assim, ao meu ver, vai ser a chave do castelo. A gente vai, tipo, Olha matar só. muitos dos problemas. Não digo matar, mas a gente vai localizar muitos problemas da vida de um streamer e que a Streamholics vai entrar exatamente ali para poder atuar nessa Que, ó, dificuldade. Então, levantou o hype aí. não, parece até um pouco distante, né? Porque a gente sabe que não existe ferramenta, não existe fórmula para isso. Uhum. Mas a gente está estudando uma forma de. Embora a gente não encontre a fórmula perfeita, a gente está tentando encontrar padrões que a gente consegue, através da Streamholics, atuar em cima desses Sim. padrões e facilitar a vida do streamer. Ah, Então. sim. Ah, Mas eu não posso contar não. ainda sobre. Ah! Não pode, não pode, não pode, não pode. Uma pergunta pra equipe, assim, não precisa falar se não quiser. Hum. Mas era o tipo de pergunta que eu te faria na pré-entrevista Uhum. antes, mas agora eu vou fazer e vai ter que aguentar a pergunta. A Streamholics, ela dá lucro? Cara, Não precisa não. dizer qual o lucro, né? Sim ou Não, não. não. Eu falo isso pra você assim. Lucro não. Lucro não. Felizmente, as empresas estão começando a notar a Streamholics. Uhum. Isso é um ponto extremamente positivo. Então, desde a parceria que a gente conseguiu com a Logitech, a parceria que a gente recentemente conseguiu com a Nuvem, Foi muito né? legal da nuvem, cara. Parabéns, cara. Da nuvem Aquela foi campanha da muito Nuvem foi maneiro. insana, cara. Foi insana. É. E assim, porque, bicho, a SH tem muito custo. Muito custo. Imagina que toda a estrutura é feita assim com o melhor possível, o melhor de estrutura possível, as melhores ferramentas possíveis. E é tudo em dólar, né? Aham. Então você deve imaginar É. que antes o custo que a gente tinha, por exemplo, para manter um servidor com, sei lá, tipo 100 pessoas e que custava X em dólar, hoje ele é um servidor para manter 20 mil e ele está custando dólar vezes 3, entendeu? Então, assim, é muito custo disso. A SH é custosa nesse sentido. Então, não existe lucro. E eu falo isso com tranquilidade porque tem muita gente que olha de fora. Na campanha da nuvem a gente percebeu isso, a gente teve uns feedbacks negativos de umas pessoas que reclamavam da Streamholics exatamente nesse sentido, de falar assim, CH tá rica, pra que eu vou participar da campanha? A gente olha assim e fala assim, bicho, quem dera. A gente mal consegue pagar os nossos custos, É, assim, é tipo, porque mal dá. é porque me fala se existe esse conflito, né? Uhum, Entre na campanha da nuvem, né? E também a campanha da Logitech que aconteceu agora também, né? Há pouco. Tá uhum. acontecendo ainda da Logitech, inclusive, né? Durante essa Terminou entrevista. ontem. Terminou ontem. Uhum, Ah, que é aquela coisa de que os membros da comunidade vão participar da campanha, né?
e vão, tipo, ganhar. É que é complicado até falar assim, como é que foi a explicação, como é que é vocês encontrarem um meio termo de fazer a comunidade se engajar numa campanha publicitária, né? Uhum, Ao mesmo tempo que, obviamente, é impossível entregar valores em dinheiro para a comunidade e uhum, repassar isso, porque é impossível, mas sim, mesmo assim tornar a campanha publicitária interessante o suficiente para que maior parte da comunidade se engaje na campanha, né? sim. Então, eu, por exemplo, eu adorava toda vez que vinha um desconto muito bom na minha live, entendeu? E se Uhum, tornou tipo um jogo, uma coisa pra gente ficar na hype, né? Qual vai ser o sim. próximo desconto que vai surgir, que maneira e tal, né? Então, como é que foi pra vocês tornar isso interessante ao mesmo tempo que vocês não poderiam passar recursos financeiros pros Sim. parceiros, né? Como é que funciona esse Bicho, conflito? essa é sem dúvida uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje com relação à campanha. Porque não há ganho. Não há ganho. Ganho físico, né? Ganho dinheiro, igual você comentou. A gente não consegue mesmo, assim. Não tem como repassar dinheiro para Uhum. streamer. Ainda não. Ainda não por uma série de fatores. Ainda não porque streaming ainda não é reconhecido pelas empresas como uma boa ferramenta de divulgação de trabalho. Ainda não porque a gente ainda não consegue separar, por exemplo, o que é do, do Joãozinho que começou a fazer live semana passada, o que é do Renato que começou a fazer live há 3 anos atrás, é parceiro e tem 1.000 pessoas assistindo ele. Então é difícil a gente trabalhar em campanhas que sejam possíveis para todo mundo. Porque, por exemplo, a SH é muito plural nesse aspecto. A gente tem o cara que tem média de 2.000 e a gente tem um cara que tem média de zero. Então, Sim. como que a gente faz Como uma é que separa, campanha? né? É. Exato, é muito difícil fazer isso. Porque a ideia é não Principalmente separar, porque. né? E mesmo assim tem que separar, é estranho. Exatamente. Exatamente. Existe essa perspectiva meio contraditória da coisa. Porque, assim, as empresas, eles não querem saber se você começou agora ou não. Eles querem um resultado. Mas o que a gente tem tentado fazer é mostrar para as empresas que talvez até quem começou agora pode ser um caminho positivo para você trabalhar junto, entendeu? Tanto que você pode reparar, a gente nunca abriu mão de streamers pequenos estarem participando da nossa campanha. A gente, por exemplo, podia falar assim, em vez de sortear, em vez de liberar, sei lá, fone na mão de 20.000 pessoas, a possibilidade de ter um fone na mão de 20.000 pessoas, ou por exemplo, a questão dos cupons. Vamos falar até da campanha da nuvem. Em vez da gente liberar cupom na mão de 20.000 membros, a gente podia ter fechado ali com, sei lá, 100 membros da comunidade, que são os maiores, entendeu? E ter feito um negócio com eles. Aham. Mas, tipo, e aí? A gente tá indo contra o que a gente acredita. Exatamente. O conflito Se a fica pior. SH quer estar junto de todo mundo, então Uhum. a gente tem que estar junto de todo mundo. Tanto que essa foi a campanha da nuvem, eu falo que foi uma das que eu mais gostei exatamente por isso, porque aquele carinha que tinha começado a fazer live naquela semana e assim, tava perdido, ele podia utilizar da campanha para tentar dar um up na live dele. Sim. O Então, cara tava com uma pessoa, mas conseguiu um cupom de exato, 99% de desconto. exato, É. exatamente. E aquilo fazia diferença para ele. Uhum. Então, cara, é muito difícil. Essa questão das campanhas sempre vai ser. Acho que enquanto a gente fizer campanhas que sejam ativas a todos, a gente vai ter que sofrer um pouco com isso. É. Mas eu acho que é um sofrimento válido. Pessoalmente falando, eu acho que é um sofrimento válido, porque, cara, é maravilhoso você saber que, tipo, você tem um feedback positivo de um streamer que acabou de começar a falar assim, cara, muito obrigado por me aproximar da empresa, sabe? Porque no fim das contas é isso. E aí, igual eu te falei, não existe ganho físico, não tem dinheiro. Só que existe ganho enquanto comunidade. Sim. Então acho que é por isso que as pessoas acabam engajando junto com a gente nisso. Porque as pessoas entendem que assim, cara, talvez eu não ganhe. Talvez eu não ganhe. Mas eu ganho sabendo que as empresas reconhecem a Streamholics enquanto possibilidade de negócio. Então, se isso acontecer, provavelmente eu posso fazer parte desse negócio. Eu ganho porque a comunidade cresce e, consequentemente,
streamers maiores podem vir e aumenta a minha chance de ter acesso a esses streamers maiores. E, de novo, eu ganho enquanto comunidade porque se a SH conseguir melhorar o ferramental dela, melhora pra mim também. Quanto maior a Streamholics, mais a chance que ela tem de ajudar todo mundo, né, nessas campanhas. Exatamente. Então, por exemplo, eu te falo isso, que o ganho às vezes é subjetivo. O ganho, ele não é dinheiro, mas na perspectiva da comunidade. Eu cito a Mayoga, por exemplo, que foi a vencedora da campanha da Logitech de ontem. Bicho, a Mayoga fez 30 mil horas assistidas. Cara, é muita coisa, 30 mil horas assistidas. O segundo lugar foi a Pink ficou com 16. Uhum. Aí você imagina. Então, assim, a gente não deu nada a Mayoga, a gente não deu um centavo na mão da Mayoga. Por como que, então, a Mayoga, com um canal com potencial tão gigante, simplesmente falou assim, tô com vocês e ponto. O que fez a Mayoga fazer isso? A gente não deu dinheiro pra ela. Ela não teve ganho. Assim, ela ganhou depois por causa do trabalho dela, mas a princípio ela nem sabia que ia ganhar. Ela só fez. Sim. Então, e ela fez pelo senso de comunidade. Então, o senso de comunidade é a nossa maior aposta. Das pessoas saberem que, pelo fato da gente, até trazer um termo meio inglês assim, mas tipo, da gente ser community first, no sentido da gente sempre priorizar a comunidade, ter a comunidade como princípio, as pessoas se sentem confortáveis o bastante para poder estar atuando junto com a gente, independente do ganho que eles vão ter de dinheiro com isso, entendeu? Sim. Basicamente é isso. Muito bom, muito bom. Cara, muito obrigado, velho. Muito obrigado, agradeço muito a entrevista. Fico muito feliz de poder tá conversando com alguém da comunidade. É a primeira vez que eu tenho contato com alguém da comunidade, né? Fico muito contente, porque sempre gostei muito do trabalho da Streamholics e sempre usei. E fico muito contente dessas entrevistas me darem a oportunidade da gente conversar. E gente, quem não conhece a Streamholics, o link da Streamholics, eu acho um absurdo vocês conhecerem o meu canal e não conhecerem a Streamholics, né? Pra quem não conhece a Streamholics, esse link aqui tá assistindo no YouTube, o link da Streamholics é o primeiro, streamholics.live, né? Sim, streamholics.live. E aí, se vocês são streamers, vocês podem entrar na Streamholics, usar as ferramentas que eles dispõem, participar das campanhas que eles criam e participar da comunidade da Streamholics e deixar ela cada vez maior, que é esse o objetivo. Exatamente. Muito obrigado, meu querido. Obrigado de verdade, obrigado de verdade. Outra coisa, temos algum projeto que tu queira destacar da Streamholics? Que a Streamholics quer divulgar, alguma coisa assim? Cara, são muitos projetos. Mas assim, acho que o que eu posso pedir é pra galera ajudar a gente, seguindo a gente nas redes sociais, seguindo a gente, sobretudo agora no nosso novo canal da Twitch, porque o canal atual da Streamholics ele vai virar um canal de bot, né? A gente tá tentando solicitar a Twitch pra fazer dele um canal de bot, com aqueles negócios de verificado de bot e tudo mais. Então quem puder seguir a gente também no nosso novo canal da Twitch, que todas as lives serão movidas pra lá, que é o Holix Live, tipo, de Streamholics aí só, Holix Live. E, bicho, fiquem atentos, porque assim, de novo, eu não posso falar, mas embora a vontade seja muito grande, eu não posso falar. Mas, cara, o que eu posso dizer é que se tudo correr bem, se tudo der certo, a SH vai estar arrumando para um lugar de ser imprescindível na vida de todo streamer. Poxa! Eu posso falar. É pra isso que a gente tá trabalhando. Subiu o hype mais um pouquinho. Muito obrigado, muito obrigado. Isso, eu agradeço. Muito obrigado, meu querido. Até mais, cara.